E se eu te dissesse que tudo o que você deseja já está vindo na sua direção, mas a única coisa que impede sua chegada é a sua própria ansiedade? Parece contraintuitivo, não é? Afinal, sempre nos ensinaram que precisamos correr atrás, batalhar e nos esforçar ao máximo para conquistar algo. Mas Neville Goddard revelou uma verdade que poucos conhecem. Quanto mais você persegue algo, mais você confirma que ainda não tem. O verdadeiro segredo da manifestação não está no esforço, mas na certeza silenciosa de que aquilo que é seu jamais poderá escapar. A grande maioria das pessoas vive na frequência da falta sem perceber. Querem dinheiro, mas estão sempre preocupadas com contas. Querem um relacionamento, mas têm medo da solidão. Querem sucesso, mas duvidam de si mesmas. O problema não está no desejo em si, mas na vibração que ele carrega. Se você deseja algo com um sentimento de ausência, está dizendo ao universo que aquilo ainda não é seu, e ele apenas confirma isso. Manifestação não é sobre querer, é sobre assumir internamente que já é realidade. Mas como mudar isso? A resposta está no que eu vou te ensinar agora. Existe um princípio que separa aqueles que vivem na abundância daqueles que passam a vida inteira lutando sem sair do lugar. E não tem nada a ver com sorte, trabalho duro ou privilégios. Tem a ver com o estado interno que você assume como verdade. O universo não responde ao que você pede, ele responde ao que você acredita ser. E se você pudesse testar isso agora mesmo, de forma prática? O que vou te mostrar ao longo deste vídeo não é teoria vazia, mas um conhecimento poderoso que pode transformar sua vida desde que você aplique. O que Neville Goddard ensinou não era filosofia barata, mas uma fórmula real para criar a realidade de dentro para fora. E a melhor parte, isso já está funcionando para você, mesmo que ainda não perceba. Então, se você sente que já tentou de tudo e ainda não encontrou respostas, fica aqui comigo. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. E mais importante, pode mudar a forma como o mundo responde a você. O universo não tem limites. Se alguém dissesse que tudo o que você deseja já existe e está apenas esperando que você se alinhe a isso, você acreditaria? Neville Goddard defendia que os limites não estão no mundo, mas na mente de quem os aceita. O universo não questiona, ele apenas responde ao que você projeta. Como um espelho, reflete suas crenças mais profundas, sejam elas de abundância ou de escassez. A realidade, por mais sólida que pareça, é apenas uma manifestação da consciência. E isso muda tudo. Pense naquelas pessoas que parecem ter uma estrela, para quem tudo simplesmente acontece com facilidade. O segredo: elas assumem sem hesitar que o sucesso já é delas. Não é sobre sorte, mas sobre a lei da assunção em ação. Enquanto muitos enxergam obstáculos, elas veem oportunidades. Esse é o ponto crucial. Você não precisa implorar, batalhar ou convencer ninguém. Basta assumir que aquilo que deseja já é seu e agir como se fosse inevitável. A mente humana foi condicionada a enxergar limites, a acreditar que a vida é difícil e que apenas alguns poucos privilegiados podem ter o que querem. Mas, se você realmente entender que o universo não tem barreiras, perceberá que não há competição. O seu desejo não precisa ser arrancado à força do mundo externo, porque ele já existe dentro de você. A consciência é o verdadeiro ponto de criação, e o mundo físico apenas segue essa matriz invisível. E como aplicar isso? Simples. Pare de pensar em como as coisas vão acontecer. Esse é o erro que mantém a maioria das pessoas presas no mesmo lugar. Em vez disso, experimente visualizar o que quer, sentir a realidade como se já estivesse vivendo aquilo.
Se deseja um novo trabalho, sinta a emoção do primeiro dia, o cheiro do ambiente, a sensação de segurança financeira. Esse exercício não é um jogo mental, é um código poderoso que reconfigura a realidade. Então, se o mundo realmente funciona dessa forma, por que tantos ainda não conseguem manifestar seus desejos? O problema não está no universo, mas na vibração que as pessoas emanam. A maioria tenta manifestar algo, enquanto no fundo ainda duvida que seja possível. Esse conflito interno gera resistência e impede o fluxo natural da criação. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto: o verdadeiro segredo da manifestação. O segredo da manifestação. A maioria das pessoas acredita que, quanto mais esforço colocam, mais rápido seus desejos se realizam. Mas essa é a maior armadilha da manifestação. Neville Goddard explicava que, ao desejar algo com desespero, estamos, na verdade, afirmando para o universo que ainda não temos aquilo. E o que acontece? Recebemos mais daquilo que sentimos. A falta. A chave não está no esforço, mas no alinhamento. Manifestação não é sobre correr atrás, é sobre permitir. Se você já perdeu algo importante, sabe como a ansiedade pode sabotar qualquer tentativa de recuperação. Um relacionamento, por exemplo. Enquanto alguém implora para ser amado, a outra pessoa se afasta. Por quê? Porque a energia da necessidade repele. O mesmo acontece com dinheiro, oportunidades e qualquer coisa que tentamos forçar. O segredo está em assumir internamente que aquilo já é seu, sem apego, sem ansiedade. Quem tem certeza não se desespera. Os grandes mestres sempre souberam disso e guardaram esse conhecimento às 7 chaves. Quem domina essa arte parece ter um toque de Midas, transformando tudo ao seu redor em ouro. Mas não é um privilégio de poucos, e sim uma habilidade que qualquer um pode desenvolver. O primeiro passo? Comece a observar como você se sente quando pensa no que deseja. Se há tensão, preocupação ou dúvida, significa que ainda está vibrando na falta. Então, como mudar isso? Pratique o sentimento do já realizado. Se quer mais dinheiro, pare de olhar para o saldo bancário com frustração e comece a se sentir financeiramente seguro, como se fosse normal ter abundância. Se deseja um novo amor, sinta-se amado antes mesmo que alguém apareça. Isso não é apenas pensamento positivo, é um ajuste vibracional que muda tudo. Você não atrai o que quer, atrai o que já acredita ser seu. E é justamente essa diferença que separa aqueles que vivem na abundância daqueles que vivem na escassez. Alguns parecem ter um código interno que faz com que tudo chegue até eles sem esforço. Mas o que será que essas pessoas fazem de diferente? Existe uma chave escondida na forma como elas percebem a realidade, e é isso que vamos revelar a seguir. A chave dourada da abundância. A chave dourada da abundância. Há algo que separa aqueles que vivem na abundância daqueles que parecem lutar a vida inteira sem sair do lugar. Essa diferença não está no esforço, nem na inteligência, muito menos na sorte. O que realmente define o destino de uma pessoa é a forma como ela percebe a realidade. Neville Goddard ensinava que a chave da manifestação está dentro de nós, adormecida como um código ancestral esperando para ser ativado. O problema é que fomos condicionados a buscar soluções fora, quando tudo começa dentro. Pense em alguém que está sempre correndo atrás do dinheiro, trabalhando exaustivamente, mas nunca consegue sair do aperto. Agora compare com aquela pessoa que, mesmo sem tanto esforço, parece ter portas abertas para novas oportunidades. O que acontece aqui? A resposta está no estado interior. Quem vive na luta carrega a crença de que precisa batalhar para ter algo, enquanto quem recebe com facilidade já se enxerga como alguém próspero. A manifestação não responde ao que queremos, mas ao que assumimos ser.
A grande virada acontece quando a pessoa para de lutar contra a realidade e começa a criar de dentro para fora. A chave dourada da abundância não é um conceito místico, mas um princípio psicológico e energético. O primeiro passo é mudar a autoimagem. Se você ainda se vê como alguém limitado, sem sorte ou sem recursos, essa será a sua experiência. O mundo exterior sempre será um reflexo fiel da sua identidade interna. Quer mais dinheiro? Comece a se enxergar como alguém financeiramente estável. Quer um relacionamento melhor? Torne-se a pessoa que já vive essa realidade internamente. Isso pode parecer abstrato, mas a aplicação é prática. Experimente por um dia agir e sentir-se como a pessoa que já tem o que deseja. Se busca sucesso profissional, vista-se, fale e pense como alguém bem-sucedido. Se deseja saúde, mova-se como alguém cheio de energia. Esse exercício não é teatro, é um ajuste vibracional. A mente não distingue imaginação de realidade. E quando você assume um novo estado interno, a matéria ao redor responde. Mas há um detalhe crucial. Se tentamos forçar, perdemos o efeito. A chave dourada da abundância só funciona quando nos rendemos ao fluxo natural da criação. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Como a abundância flui sem esforço quando aprendemos a soltar o controle. Fluxo natural e desapego. A ideia de que precisamos controlar tudo para conseguir o que queremos é uma ilusão que apenas nos afasta dos nossos desejos. Neville Goddard ensinava que a abundância flui de forma natural quando paramos de lutar contra ela. O universo já sabe exatamente como entregar o que você deseja, mas, ao tentar forçar o processo, criamos resistência. O segredo está em confiar no fluxo e permitir que a manifestação aconteça sem ansiedade ou desespero. Pense em um rio. Ele não precisa fazer força para chegar ao oceano. Quando tentamos controlar cada detalhe da nossa vida, é como se estivéssemos nadando contra a corrente. Quem confia, relaxa. Quem duvida, se desgasta. O desapego não significa desistir do que se quer, mas sim soltar a necessidade de saber como e quando as coisas vão acontecer. A mente racional quer respostas imediatas, mas o poder da manifestação vem da certeza silenciosa de que tudo já está encaminhado. Muitas pessoas travam sua própria prosperidade por não saberem soltar. Querem um relacionamento, mas ficam obcecadas por sinais e validações externas. Querem dinheiro, mas checam o saldo bancário com medo. Isso envia uma mensagem clara ao universo: eu ainda não tenho isso. E o que acontece? A realidade apenas reflete essa crença. O desapego verdadeiro é sentir-se em paz, mesmo antes da materialização, sabendo que o que é seu não pode ser perdido. Um exercício poderoso para praticar isso é o teste da confiança. Pegue algo pequeno que você deseja manifestar, uma mensagem, uma coincidência, uma quantia simbólica de dinheiro, e simplesmente assuma que vai acontecer. Mas ao invés de ficar esperando ansioso, siga o seu dia normalmente, sem obsessão. O simples ato de não precisar prova que você já acredita. E quando chegar, será impossível negar que o universo responde ao seu estado interno. E esse é o grande mistério da criação. Não é o esforço que traz a manifestação, mas o alinhamento com o fluxo natural da vida. No próximo ponto, vamos explorar o que realmente define a nossa realidade. E não são as ações externas, mas sim o estado do ser. Estado do ser versus ação. A maioria das pessoas ainda acredita que são suas ações que determinam seus resultados. Mas Neville Goddard sempre ensinou que a verdadeira manifestação não vem do que fazemos, e sim do estado em que estamos. O mundo físico é apenas um reflexo do nosso mundo interno. Não adianta agir de forma desenfreada se por dentro você ainda se vê como alguém que não tem, que não pode, que não merece.
Tudo o que desejamos já existe em uma realidade superior, esperando o momento certo para se materializar. Se fosse apenas sobre a ação, todo mundo que trabalha duro estaria rico e bem-sucedido. Mas sabemos que não é assim que funciona. Há pessoas que fazem muito e têm pouco, e outras que fazem pouco e têm muito. O que muda? A vibração, a identidade interna. Quem se vê como uma pessoa próspera, inevitavelmente age, fala e pensa como tal. E suas ações acabam refletindo essa consciência. Isso não significa ficar parado esperando milagres, mas sim agir a partir da certeza, não da dúvida. O erro da maioria é tentar mudar a realidade externa sem antes mudar o estado interno. É como tentar aquecer uma sala colocando fogo no termômetro. A mudança real começa dentro. Se você quer mais dinheiro, precisa primeiro sentir-se financeiramente seguro, independentemente do saldo bancário. Se quer um relacionamento melhor, precisa sentir-se amado antes que alguém externo valide isso. O estado do ser antecede qualquer mudança concreta. Uma forma prática de aplicar isso é através da técnica do viver como ser. Se deseja um novo emprego, comece a se sentir como alguém que já foi contratado. Ande, fale e pense como alguém que tem segurança na carreira. Se quer atrair mais respeito, veja-se como uma pessoa que já é naturalmente respeitada. Isso não é fingimento, é uma reprogramação interna que ajusta sua vibração ao que você deseja. Quando o seu estado interno muda, o mundo ao redor responde. E se tudo o que experimentamos é um reflexo direto daquilo que somos internamente, então a pergunta mais importante é: o que estamos projetando para o universo? No próximo ponto, vamos explorar a lei universal do reflexo, o princípio que explica por que a realidade sempre confirma nossas crenças mais profundas. A lei universal do reflexo. A realidade não acontece contra nós, ela acontece através de nós. Neville Goddard sempre ensinou que o mundo externo é apenas um espelho fiel do nosso mundo interno. Se olhamos ao redor e vemos escassez, dificuldades e limitações, não é porque o universo nos castiga, mas porque estamos projetando essas crenças para fora. A lei do reflexo é implacável. Aquilo que sentimos como verdadeiro dentro de nós se manifesta do lado de fora, sem exceções. Já reparou como algumas pessoas parecem atrair sempre os mesmos problemas? Alguém que acredita que dinheiro é difícil de ganhar, vive exatamente essa realidade. Quem acha que não existem pessoas fiéis, só encontra traições. Isso não é coincidência, é apenas a manifestação da consciência em ação. O universo não questiona se a crença é boa ou ruim, apenas reflete de volta aquilo que assumimos como verdade. Mas essa também é a boa notícia. Se a vida que temos hoje é um reflexo das nossas crenças passadas, isso significa que podemos mudar tudo ao mudar nosso interior. Não importa o que aconteceu antes. O momento presente é sempre uma tela em branco. Quer ver mais amor? Comece a sentir amor dentro de você. Quer mais oportunidades? Veja-se como alguém que naturalmente atrai boas chances. A mudança precisa vir de dentro para que o espelho da realidade possa refletir algo novo. Uma técnica simples para testar essa lei é a revisão. Antes de dormir, revise mentalmente o seu dia, mas da forma como gostaria que ele tivesse sido. Se algo negativo aconteceu, reescreva a cena em sua mente como se tivesse sido diferente. Isso pode parecer um jogo mental, mas o que está acontecendo, na verdade, é uma reprogramação da sua vibração. A realidade começa a se ajustar a essa nova frequência, porque o reflexo externo sempre segue a causa interna. E se cada pensamento e emoção que temos está moldando o mundo ao nosso redor, imagine o impacto disso em um nível coletivo. O que aconteceria se um grande número de pessoas passasse a operar nessa consciência de abundância?
O próximo tópico revela como essa mudança pode transformar não apenas vidas individuais, mas o próprio curso da humanidade. O impacto global da mentalidade de abundância. E se a chave para transformar o mundo não estivesse em políticas, economias ou avanços tecnológicos, mas sim na forma como cada indivíduo percebe a realidade? Neville Goddard ensinava que a consciência coletiva molda a experiência humana. Se a maioria das pessoas acredita em limitação e escassez, o mundo reflete exatamente isso. Mas se um número suficiente de pessoas mudar sua percepção para a abundância, a própria estrutura da realidade começa a se reorganizar. Não é coincidência que épocas de grande avanço na humanidade sempre surgiram após mudanças profundas na mentalidade coletiva. A Revolução Industrial, a Era da Informação e até os movimentos sociais que mudaram o mundo começaram com um grupo de pessoas enxergando uma nova possibilidade. Agora, estamos à beira de outro salto, um salto quântico na consciência. Aqueles que aprenderem a se render ao fluxo universal não apenas transformarão suas próprias vidas, mas servirão de catalisadores para uma nova realidade. Já percebeu como, quando uma pessoa próxima muda sua mentalidade, isso afeta todos ao redor? Um amigo que prospera inspira outros a fazerem o mesmo. Um casal que vive em harmonia influencia a visão de amor daqueles que o cercam. Essa é a prova de que nossa vibração não impacta apenas a nós mesmos, mas cria ondas que reverberam no coletivo. E em 2025, com mais pessoas despertando para esse poder, veremos milagres acontecendo em escala global. O que antes era chamado de pensamento positivo, agora é compreendido como um princípio real da criação da realidade. Cientistas já estudam os efeitos das emoções na matéria e experiências mostram que o observador influencia o observado. O que Neville Goddard dizia há décadas está sendo confirmado. A consciência não apenas percebe o mundo, mas o molda. Quem entender isso agora estará à frente de seu tempo e viverá transformações extraordinárias. Mas para isso, há um detalhe essencial: a necessidade de se acalmar e deixar que as coisas venham até você. Não é sobre correr, nem sobre ansiedade. É sobre entrar no estado certo e confiar. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Você já percebeu que sua realidade sempre reflete exatamente aquilo que você acredita? O que você sente como verdade dentro de si, inevitavelmente se manifesta no mundo ao seu redor. A grande questão é: você está projetando escassez ou abundância? Está vibrando na confiança ou na dúvida? O conhecimento que compartilhei aqui não é apenas teoria, é um mapa para transformar sua vida de dentro para fora. Mas só existe um detalhe: nada disso funciona se você não aplicar. Então, agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar insistindo nos velhos padrões, se deixando levar pela ansiedade e pela necessidade de controle? Ou vai finalmente experimentar o poder de simplesmente assumir que aquilo que você deseja já é seu? A mudança começa no momento em que você decide. Acalme-se, confie e veja como o universo responde à sua nova vibração. O que aconteceria se você testasse essa ideia por apenas uma semana? E se você começasse agora mesmo a agir, pensar e sentir como se já tivesse tudo o que deseja? Se você realmente entender e aplicar esse princípio, eu te garanto, você nunca mais verá a vida da mesma forma. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. E esse passo é acreditar. Agora me conta, qual foi o maior insight que você teve com esse vídeo? O que fez mais sentido para você? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. E se você quer continuar aprendendo sobre a lei da Assunção e os ensinamentos de Neville Goddard, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você nunca perde um conteúdo novo